Ele pagou o preço na cruz, livre em Cristo, alegre em sua luz. O seu amor que me perdoou também poderá te salvar. A sua graça que me alcançou, minha vida pode mudar. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz, livre em Cristo, alegre em sua luz. Deixa o Senhor te amar e salvar, e livre pra sempre serás. É a vida completa a te encontrar, e bem feliz cantarás. Livre em Cristo, Ele pagou o preço na cruz. Livre em Cristo, alegre em sua luz. Saudoso pastor Gilton Moraes deixa um legado excepcional de livros e conhecimentos escritos. E ainda hinos, né? Deus o tem na glória. Faz-me ouvir júbilo e alegria. Salmo 51:8a. Cântico, vamos cantar Reina em mim? Igreja cristã. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar de novo em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz-me refletir, a beleza que há em ti, tu és para mim, mais que tudo aqui, reinar em mim, reinar em mim, sobre o teu poder, sobre a solidão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com teu poder, sobre a solidão, sobre os sonhos teus, tu és o Senhor, de tudo que sou, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor, reinar em mim, Senhor. Amém? Amém? Amém. A igreja pode se assentar. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Em Cristo Jesus está convosco. 1 Tessalonicenses 5:17. Nosso momento missionário. Ainda estamos em campanha de missões nacionais. Há muita coisa por fazer. A nossa carreta missionária, a carreta missionária da Junta de Missões Nacionais está aqui na área. Está em Taguatinga, está no Distrito Federal. Estará em Taguatinga aqui nos dias 28 e 29. Nosso tema de missões, os irmãos já decoraram. Minha Pátria para Cristo. Só teve 50 anos para decorar, não é isso? Esse tema é de 50 anos atrás, né? De uma campanha de missões há 50 anos atrás. Vamos repetir? Minha Pátria para Cristo. E a divisa, e ainda há muitíssima terra para conquistar. Esse versículo nos dá a dimensão daquilo que falta a fazer no nosso trabalho. A gente, às vezes, senta para fazer as tarefas da semana, não é isso? E tudo que eu tenho que fazer essa semana está aqui, a gente bota uma lista, tem essa lista de fazer isso. E eu, às vezes, abandono a lista no meio do caminho, porque a lista mais me estressa, né? E a gente tende a colocar na lista coisas que a gente não vai conseguir fazer. Mas o trabalho missionário no Brasil, ele tem, sim, um alvo a atingir. Temos todo o território nacional para espalhar o evangelho. E ainda há muita terra onde nós, batistas brasileiros, não estamos. Existem igrejas que estão enfraquecidas, existem lugares onde não tem trabalho batista, existem pessoas nas ruas e nas comunidades carentes que precisamos socorrer, levar Cristo a elas. Tem muita coisa para fazer. Mas vamos cantar nosso hino de missões, vivemos para Cristo. Enquanto cantamos o hino, os irmãos que vieram preparados poderão fazer seus dízimos, ofertas missionárias e vidas no altar. Vivemos para Jesus. Vai tocar o hino aqui. Vamos tocar ao vivo hoje, cantar ao vivo. Que ótimo. Somos frutos da graça e por eleição sem Deus nós cantamos a praça. Sobre a vida que nos deu, somos a voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos a Jesus, eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Mas nada pode parar a igreja de Jesus. Uma voz da igreja, proclamando a mensagem da cruz e aguardando sua volta. Vivemos a Jesus, eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Mas nada pode parar a igreja de Jesus. Minha pátria para Cristo, eis a minha petição. Minha pátria tão querida, eu te dei meu coração. Tá pensando na formoso, é por ti o meu amor. Que o meu Deus é seu salvação, te dispense seu favor. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou, o Cristo continua. Eu vou, o Cristo vou avançar. Do norte ao sul faz brilhar em nós a sua luz. Pois nada pode parar a igreja de Jesus. Eu vou. Amém? Vou convidar as crianças que estejam aqui à frente, junto com as professoras, professores que estarão com eles. E mãe Ione, a irmã pode orar, agradecendo os dízimos, as ofertas, as vidas. E orar pela nossa EBD, que vamos ter agora, e as crianças.
Hoje é aniversário da irmã Amarili. Da Noemi, da tia da irmã Fernanda. E essa semana também foi aniversário de alguém, né? Teve alguém fazendo aniversário essa semana? Né, irmã Poliana? Que Deus abençoe a vida das irmãs. Vamos orar. Graça e paz, igreja. Vamos orar então. Paizinho querido, nós queremos glorificar o teu nome, Senhor, por mais esta manhã na tua casa. Queremos agradecer o teu amor, o teu cuidado para conosco. Queremos te agradecer, Senhor, pelos dízimos e ofertas, que o Senhor nos dê a sabedoria para saber administrá-lo, Senhor, na tua casa, no teu reino. Também queremos te agradecer, ó Deus, pelos aniversariantes dessa semana, que o Senhor continue os conduzindo debaixo da tua graça, protegidos pela tua destra poderosa. Abençoa, Senhor, o estudo dessas crianças, abençoa os professores, dando a cada um, Pai, a sabedoria, o discernimento e que o coração de cada uma delas, Pai, esteja abertos para entender a tua palavra. Abençoa também o nosso estudo aqui no tempo, Pai, que o Senhor possa falar aos nossos corações, que o Espírito Santo de Deus possa ministrar através do pastor Saulo e que nos dê o entendimento e o discernimento da tua palavra e que possamos, ó Deus, colocá-la em prática, não sermos somente ouvintes. É a minha oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, irmãos, continuando então o nosso estudo do livro de João, vamos ver a parte final do capítulo 16, João 16, versículos 16 até 32. E o tema dessa parte vai ser alegria, não é isso? E o que as pessoas, o que Jesus e os discípulos estavam fazendo naquele momento, os irmãos lembram bem, era se alegrar, não é mesmo? Eles estavam se alegrando? Não, né? Eles estavam ali, se reuniram para comemorar, para celebrar a ceia da Páscoa, mas Jesus vai falar para eles que é a última ceia que ele vai ter com eles. Jesus vai falar que depois daquela conversa, ele vai para a cruz. E para onde ele vai, os discípulos não poderão segui-lo. E que, além disso tudo, né, ele ainda vai falar, vocês me trair e vão me abandonar. E aí o tema é alegria. Faz sentido? Nenhum, né? No nosso coração carnal não faz o menor sentido. Porque como é que aqueles discípulos estavam? Eles estavam com tristeza, eles estavam com insegurança. 3 anos caminhando com o mestre, agora ele fala que aonde ele vai, a gente não pode ir. E como é que a gente vai fazer agora? Vamos ficar agora, a gente vai ficar agora sem rumo, sem ter alguém para nos ajudar, para nos auxiliar, para dizer, né? Estavam confusos, estavam com medo. Porque é assim que a gente fica quando as coisas acontecem na vida da gente, quando os problemas vêm. Vem problema na vida da gente? Muitos, né? Um atrás do outro, quando não é atrás do outro, é junto, né? Às vezes os problemas não vêm um atrás do outro, junto, né? E despenca um montão de coisa na cabeça da gente, e a gente fica nervoso, estressado, inseguro, e com tudo isso, o que Jesus vai falar é que há motivos de alegria. Difícil, parece ser difícil. Mesmo com os seus defeitos e inseguranças, a gente vai ver que Deus usou aqueles discípulos, aqueles apóstolos, poderosamente. Como é bom quando a gente consegue olhar aqueles personagens da Bíblia e consegue encontrar neles os nossos defeitos. Não é bom? Quando eu olho alguém que foi um Pedro, né? Um apóstolo Pedro, um cara que pregou no Pentecostes, 10.000 almas e se converteu, usado por Deus, mas olha lá atrás, um camarada duro, um camarada impetuoso, um camarada rígido, valentão, né? Não sei se é valente, não era valentão, né? É um pouquinho diferente. A ponto de tirar a espada e defender, ao ponto de chamar a atenção do mestre, pensa que o senhor está falando, pensa a história de morrer, para de fazer isso consigo mesmo. Não entendendo era nada. Né? E depois que ele percebe tudo que tinha acontecido, né? Quando Jesus ainda não tinha aparecido para ele, o que ele fez? Deu um passo atrás, pescador de homem não serve, não sei vocês não vai pescador de homem não. E voltou a pescar. Mas Jesus foi lá e curou. E aí ele aparece em Atos, sendo usado poderosamente. Também vai ter uma treta, né, de Paulo com Pedro depois nisso. Paulo chamou a atenção de Pedro, que você está dando atenção para os judeus, virou as costas para mim. Então ele tem defeitos. Todos os personagens bíblicos, exceto Jesus, né? Todos os personagens bíblicos, todos os homens da Bíblia têm defeitos. Mas isso não impediu que eles fossem usados poderosamente por Deus. E a mesma coisa é pra gente. Nós temos defeitos. E quanto mais a gente conseguir identificar os nossos defeitos, maiores oportunidades a gente vai ter de trabalhar esses defeitos e corrigi-los. Né? E às vezes é difícil demais porque a gente não consegue enxergar, né? De vez em quando eu chego no trabalho, eu tô vendo que tá tudo muito embaçado, eu tô indo lavo óculos, né? Eu fiz tudo, mesmo lavo óculos. Mas a vista tá toda embaralhada. A gente esquece de lavar óculos, né? E vai se acostumando com a sujeira. E daqui a pouco a gente nota. Agora eu falei, todo mundo tá incomodado. O meu também, não tem jeito. Né? Quando a gente lembra disso, olha que interessante. Quando a gente lembra disso, isso começa a nos incomodar. E assim são os nossos defeitos, os nossos pecados, as nossas falhas. Mas Deus usou aqueles discípulos poderosamente. E no capítulo, na parte anterior, ele começou a falar do Consolador, né? No final do 15, início do 16, começou a falar do Espírito Santo, era necessário que ele fosse para que o Espírito Santo viesse. E agora ele continua a consolar e vai falar de alegria e paz. Como assim alegria e paz? No meio dessa confusão toda que o Senhor está descrevendo pra gente. Não parece fazer o menor sentido. Eles estavam tristes, né? E não estavam alegres, mas Jesus explica com paciência, né? A forma, o que eles precisavam entender. E a gente vai dividir essa lição em três partes, né? Do versículo 16 ao 22, ele vai falar sobre um princípio interessante, o princípio da transformação. Depois a gente vai falar do poder da oração, do 23 ao 28, a vitória pela fé, do 29 ao 33, dando alguns títulos ou buscando focar alguns temas daquilo que Jesus falou ali pela frente, ok? E o primeiro, ele vai falar no versículo 16, do 16 ao 22, ele fala de uma forma que parece até enigmática. Vamos ler lá, João 16, do 16 ao 22. Um pouco mais, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis. Então, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros, que venha a ser isso que nos diz. Um pouco, e não mais me vereis. Outra vez um pouco, e ver-me-eis, e vou para o Pai. Diziam, pois, que venha a ser esse, e um pouco. Não compreendemos o que quer dizer. Percebendo Jesus, que eles desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes, indagais entre vós. A respeito disso que vos disse, um pouco e não me vereis, outra vez um pouco, e ver-me-eis. Em verdade vos digo, que chorareis, e vos lamentareis. E o mundo se alegrará, vós ficareis tristes. Mas a vossa tristeza se converterá em alegria. A mulher, quando está para dar à luz, tem tristeza, porque a sua hora é chegada. Mas depois de nascido o menino, já não se lembra da aflição, pelo prazer que tem de ter nascido ao mundo homem. Assim também agora vós tendes tristeza. Mas outra vez vos verei. O vosso coração se alegrará. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Jesus está anunciando a sua morte aí.
Né? Aos poucos ele está falando, apesar dele já ter dito lá para trás, algumas vezes. Mas sabe quando a gente ouve as coisas e a ficha não cai? Né? Tô falando para pessoas que sabem o que é a ficha, né? Quando a gente fala para jovem falar que a ficha caiu, não faz o menor sentido, né? Da época deles, né? Que usou o orelhão que botava a fichinha telefônica lá, né? Botava 5 fichinhas que era para interromper a ligação, aí caía uma, aí daqui a pouco caía outra, né? E aí a ligação continuava. Mas aqueles discípulos não entenderam. E a frase de Jesus é totalmente enigmática. Um pouco e não mais me vereis. Aí depois ele fala outra vez, um pouco e ver-me-eis. Assim, vai subir, desaparecer e aparecer de novo. Como assim? E depois ele fala que a vossa tristeza se converterá em alegria. Que coisa confusa. Já tinha outras coisas que Jesus estava falando. A gente lembrando aqui, Jesus talvez já estivesse saindo do cenáculo, não é isso? Ele, no final do capítulo 14, né? Levantai-vos, vamos daqui. Eu não sei se ele já está caminhando com seus discípulos, mas continua falando e os seus discípulos não estão entendendo muito bem aquilo. E eu não sei vocês, mas quando a gente ouve alguma coisa e não consegue entender, ou pelo menos eu, quando ouço alguma coisa e não consigo entender muito bem, eu fico um pouquinho aflito. Né? Eu fico, não só, o que quer dizer? O que fulano quis dizer com aquilo? Não é isso? Ou então quando a gente lê a Bíblia, né? A gente entende uma coisa, depois a gente lê de novo e entende outra. Ou simplesmente nem consegue entender o texto bíblico. Acontece, né? É raro, mas acontece sempre, não é assim? Né? Eu lembro aquela Bíblia que eu trouxe aqui, eu acho que eu estava na terceira série primária, né? E ainda eu estudava no Colégio de Freira nessa época, na Igreja Batista, eu estudava no Colégio de Freira, uma coisa maravilhosa para uma pessoa. Eu cresci demais, né? Sendo interrogado por ambos os lados. E aí tinha um dia do brinquedo, ainda tem, né? Eu levei a Bíblia. Né? E a minha professora pediu para ler, ela abriu, olhou, mas esse texto é muito difícil, você consegue entender? Eu falei, consigo, o português eu conseguia entender profundamente, não. Não sei se o entender dela era português ou entender profundamente o que queria dizer. Mas muitas vezes a gente lê o texto bíblico e não entende. Né? Existem debates, grandes debates teológicos sobre alguns textos chamados difíceis, porque as pessoas simplesmente não conseguem entender o que foi escrito lá. Né? Seja porque é um texto cheio de símbolos como Apocalipse, isso, tudo que está em Apocalipse é símbolo, e é símbolo que hoje, 2000 anos depois, talvez não façam tanto sentido. A gente tem que recorrer ao simbolismo daquela época. Eu costumo brincar que daqui a 2000, 3000 anos, alguém vai ouvir que eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube, disponibilizei o link, ninguém vai entender o que é link, o que é YouTube, o que é canal, porque não vai fazer sentido. Não precisa ir muito longe. Né? Quando a gente começa a falar de mídias sociais e fala para essa juventude aí de Orkut, eles não sabem o que é. Né? E olha que isso não tem nem 100 anos ainda, né? Não tem nem 100 anos ainda. Então eles estavam extremamente confusos, estavam extremamente aflitos. O que é isso? Que Jesus está tentando dizer. E ele vai dizer que a nossa alegria vai se converter, perdão, nossa tristeza vai se converter em alegria. E é interessante o que Jesus está dizendo aí, o princípio que ele está passando, que ele não vai falar que Deus vai colocar a alegria em substituição da tristeza, mas em transformação. É uma coisa que vai levar a outra, não é uma coisa que eu vou tirar e vou colocar outra. E aí ele dá o exemplo das dores de parto. E como as dores de parto, aquela ansiedade, aquele nervoso da mulher ao ponto de dar à luz, se torna depois em alegria. Mesmo não passando por dores de parto, e a Rose não entra em trabalho de parto, não entrou nenhuma das gestações, tem que ser tudo cesárea, a ansiedade é altíssima, né? Próximo ali é o dia tal, e agora? Vai ser? Como é que vai ser? Né? O nervoso, a ansiedade é grande, e as dores de parto são um grande sofrimento para a mulher, para dar à luz. Mas depois vem o bebê, vem a vida, vem a alegria. O final será melhor e transformado. Mas é interessante perceber que Jesus não está dizendo que ele vai remover o sofrimento. Ele está dizendo que aquele sofrimento vai levar a uma alegria. Já comentamos aqui algumas vezes sobre a forma que temos de crescer, não é isso, espiritualmente, sobre os problemas que acontecem em nossas vidas e como estes problemas nos fazem crescer em nossa fé. Como a gente tem um problema à nossa frente e esse problema nos deixa nervosos, nos deixa tensos. Aliás, às vezes o problema nem está na frente da gente ainda, né? A gente já está imaginando que se isso não acontecer e aquilo outro não acontecer, aí eu vou ter um problema e eu não sei como é que eu vou resolver, porque a coisa nem existe ainda, né? Eu já estou sofrendo por algo que não sei nem se vai acontecer. Não tem mania de fazer essas coisas. Mas quando a gente passa por aflições, a nossa fé é transformada, a nossa fé é trabalhada. E é isso que Jesus vai falar. Ele não vai tirar uma coisa para colocar outra. Ele vai transformar a tristeza em alegria. Ele estava avisando aos seus discípulos que agora eles estavam se sentindo tristes, nervosos, inseguros, abandonados, sem rumo, sem destino, não sei o que fazer. E o mestre iria morrer. Falou, vocês ainda vão me abandonar e vão virar as costas para mim. Não vai sim. Estou falando que vai. E foi o que feito, foi o que Pedro fez. E depois, quando Jesus volta, aquilo se torna alegria. E quando o Espírito Santo, né, quando ele sobe, eu creio que a igreja ficou também num estado assim de ansiedade. Jesus falou que ia acontecer alguma coisa, que era para ficar por aqui, né, até que o Pentecostes vem, e até que o Espírito Santo comece a atuar profundamente na vida daqueles discípulos, e até que as coisas comecem a acontecer, e até que eles consigam visualizar o efeito daquilo que Jesus está falando. Eu não sei se os irmãos já devem ter passado por algumas experiências dessas, como a gente fica aflito, como a gente fica nervoso, como a gente fica estressado por uma situação, e depois quando a coisa se resolve, às vezes até fácil, nem precisava ter ficado estressado. Mas como Deus nos socorreu de forma sensacional. Não sei se eu já contei aqui, uma vez a gente voltando do Rio de Janeiro em viagem, e a gente nunca gostou muito de viajar à noite, sempre parou 6, 7 horas da noite, no máximo, para dormir. Mas estava pertinho, né? Eu estava chegando em Cristalina, então 7 horas da noite, não, dá pra gente chegar. E aí a gente tinha o costume de vir do Rio para Brasília, mas para São Paulo, porque as estradas eram muito melhores. E aí chegava ali na altura de pegava, subia para Uberaba, Uberlândia, pegava Cristalina e vinha para cá. Eu acho que a gente estava chegando em Cristalina, não era isso? Um trecho de estrada extremamente escuro, sem acostamento, mato dos dois lados, e já tinha escurecido tudo, e a gente bate no buraco. Né? O buraco está lá. E aí a roda da frente começa a pular. Eu tinha que parar o carro, não tem jeito. E eu parei o carro, encostei o máximo que eu podia, não via nada, não via frente, não via atrás, e ali com o pisca-alerta, não é isso? Só que naquele breu que estava, aquele pisca-alerta, não dava nem para ver. Eu só via passar carro, né? Só que ele do lado assim, né? E tava Rose, tava Lucas e Juliana, Lucas ainda era bebê de colo, Henrique não existia nessa época ainda, e eu comecei a ficar extremamente nervoso. Porque eu não sabia dizer pro seguro onde estava, já estava chamando o reboque, mas eu dei um trecho de 100 km, então a coisa vai complicar. Oi? Não pegava o telefone, mas acho que eu consegui ligar. Eu tive que caminhar um pedaço ainda para pegar sinal de telefone, ainda dei um trecho gigantesco, como é que o guincho vai achar? E a aflição foi aumentando. A Rose tirou no meio do carro, né? Veio orar comigo, aí daqui a pouco passo para um caminhão. Falei, agora dá mais tudo, né? Então, eu vi vocês aqui parados no meio da estrada e vou ficar com vocês. Deus mandou um anjo. Sem nem o nome dele. Naquela época a gente não dava para pegar contato nem nada disso. Ele parou o caminhão na frente do nosso carro, agora o pisca-alerta mais alto, né? Já ajuda bastante. Até chegar o guincho, até chegar o táxi para levar a família. E Deus nos socorreu de forma concreta.
mandando alguém para fazer a segurança da gente ali naquele lugar. E aí a gente fica alegre, né? Mas até então, eu tremia de nervoso, tenso de nervoso, porque a gente via que aquilo ali tinha tudo para dar um acidente extremamente feio. Tinha tudo para resultar em morte, porque a coisa estava complicada. Detalhe, coisa de 20 metros à frente tinha um buraco, né? Tinha uma clareira que eu podia ter encostado o carro. Mas não dava para ver nada. Como é que eu ia saber o que tinha para lá? O final é melhor. E aquele sofrimento, aquela tristeza, fez para mim com que eu tivesse algo para lembrar de como Deus faz as coisas no momento de sofrimento. É muito bom e é muito importante que a gente lembre de todos esses momentos. Eles marcam a vida da gente. Ao povo de Israel, ao longo da caminhada, Deus mandava sempre o povo fazer memoriais. Bota uma pedra, bota isso, levanta um altar. Para quê? Para você lembrar daquilo que Deus fez. E precisamos ter memoriais em nossa vida. E esse princípio da transformação não é um princípio de substituição. Né? Por exemplo, se eu tenho uma criança que tem um brinquedo quebrado, eu posso fazer duas coisas. Eu posso comprar outro igual, não é isso? Ou arrumar outro quebrado e dizer para ele, ó, lamento, quebrou, agora vai ficar sem. Coisa malvada, né? O problema é que a nossa vida é assim, né? Às vezes os brinquedos quebram. E a gente precisa lidar com as perdas. Se eu substituo, então eu tirei o problema da frente. E a pessoa, a criança, não pode amadurecer. Não pode lidar com aquela perda e com aquela frustração. Aliás, hoje, infelizmente, nossa sociedade está muito assim. Né? Temos muitas pessoas que simplesmente não sabem lidar com perdas, com dificuldades e com frustrações. A maior parte da culpa é nossa mesmo. Nós é que criamos uma juventude toda confortável, toda cheia de meios. E na hora que a gente precisa tirar alguma coisa, mostrar que a vida não vai ser assim sempre, eles querem a substituição. Mas Jesus não fez isso, não. A substituição não deixa a pessoa lidar com o problema. Essa transformação obriga a pessoa a amadurecer. A experiência que eu contei agora há pouco. Né? Como aquilo não teve substituição, teve uma transformação. Deus agindo claramente no meio do problema e fazendo a minha fé aumentar um pouquinho mais. Não é isso? Muita coisa ainda precisa crescer. Nós precisamos amadurecer emocionalmente e espiritualmente. E não tem outro jeito. É só lidando com o problema. É só problema. Não é isso? Por isso quando a gente ora assim, Senhor, me dá paciência. O que ele vai dar? Perturbação. Se você quer paciência, Deus vai te dar perturbações para você ter a oportunidade de exercitar a sua paciência. Senhor, aumenta a minha fé. Vai vir problema. Vai vir problema, porque sem problema não aumenta a fé. Não é isso? Senhor, aumenta a minha renda. Vai vir trabalho. Não vai ter jeito. É assim? É desse jeito. Porque a gente precisa amadurecer. A gente precisa passar por essa transformação. E a Bíblia nos mostra alguns exemplos de transformação. Olha José. Lembra de José? José do Egito? Vendido pelos irmãos como escravo, por causa dos sonhos que ele tinha lá, porque o pai gostava muito dele, porque ele era filho da mulher amada, da Rebeca, né? O único, era o primeiro filho da mulher amada, já tinha vários, já tinha os 11 outros irmãos, né? E aí os seus irmãos o vendem como escravo, ele é escravizado, e ele vai parar na casa de Potifar, e lá depois de uns anos a mulher de Potifar o tenta, né? E ele é preso porque estava correndo na rua sem roupa, e ela acusa, né, de assédio sexual, é coisa velha, né? Coisa não nova não, falando muitos anos antes de Cristo, muitos anos antes de Cristo. E aí ele vai parar na prisão, e depois da prisão, ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, até que um deles lembra de José, quando o faraó tem o sonho, aí interpreta o sonho do faraó, aí ele vai parar como governador. Dá uns 30 e poucos anos essa jornada, não? Dá 17, 30 anos, não lembro exatamente. Mas é um tempo grande. Que fosse 17 anos. É um tempo muito grande. Fez pouco caso dos irmãos, né? Mas veja o tempo que Deus usou para preparar José para ser colocado como governador do Egito. Quando vem a aprovação, Deus está nos preparando para uma coisa melhor. E a transformação que Ele vai trazer de tudo aquilo ali. Então é hora de colocar nossa fé, exercitar nossa fé, confiar de que Deus tudo pode. E nada acontece por acaso. Em tudo tem o propósito dele. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Mas a gente vê o crescimento quando José vira para os seus irmãos e fala assim, olha, vós, na verdade, intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Porque ele pôde salvar todo o povo de Israel da fome que havia no Egito. Não é isso? Como Deus usa. E às vezes a gente vai ser muito tempo. Eu não vou ter essa paciência toda, misericórdia. Diga, Vanessa. Bom dia. Dentro dessa situação toda aí, né, de problemas, né, que José passou, a semana passada eu também fiz esse comentário com o meu neto explicando a respeito de problemas que a gente passa, e eu dei também esse mesmo exemplo de José. Mas o importante dentro de todas essas situações é que José não deixou de confiar em Deus. Ele sempre teve essa esperança que Deus ia solucionar seus problemas. E foi o que aconteceu, a ponto de ele glorificar a Deus lá na frente e Deus exaltar ele como governador. É verdade, a fé, ele não arredou o pé da fé em Deus. E isso é importante, não é isso? Porque se a gente deixa Deus de lado, a fé não vai ser exercitada. Mas é uma oportunidade, e ele confiava, e confiou esse tempo todo em Deus. Davi também, perseguido por Saul. Quantos salmos ele fez durante a perseguição? Né? E sofrendo ali Jesus na cruz da ressurreição. Né? A transformação do problema da agonia em alegria. Versículo 16, Jesus vai falar assim, vocês não vão ver e depois vão ver de novo. E está totalmente enigmático. Né? Como eu disse, às vezes a gente não entende o que está na Bíblia. Mas lá no versículo 25, ele para. Eu vou parar de falar para vocês em figuras e comparações. Estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falareis por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Talvez ele estivesse falando de ver e não ver de novo, da sua morte e ressurreição, ou ali no contexto mais direto dos discípulos. Vocês não vão me ver e depois vão ver de novo. Porque Jesus morreu, depois ressuscitou, apareceu aos discípulos. Podia ser isso. Podia ser que ele estivesse falando da sua segunda vinda, né? Assim como foi, Jesus voltará. O importante é que os discípulos estavam numa grande ignorância. Isso. Eles não tinham a menor ideia do que é isso que Jesus está falando. E quando a gente tem a ignorância e não sabe alguma coisa, a gente não pode ter vergonha de perguntar. Também não pode ter vergonha de dizer que não sabe. Né? Eu não sei tudo e graças a Deus por isso. Mas a gente busca estudar, a gente busca conhecer, a gente busca entender as coisas. E aqueles discípulos, né, ficaram extremamente envergonhados. O que é isso que ele está falando? Não estão entendendo nada. Sabe? Às vezes, quando o professor está explicando, está todo mundo atento olhando para a cara da gente. Não é isso? Aí a gente tem aquela plena certeza de que ninguém entendeu nada. E
Ninguém nem sabe o que eu estou falando, não é isso? A gente brinca, tem alguma pergunta? Não, então vocês têm, entenderam tudo com uma completa ignorância, não chegou nem no nível da dúvida. Mas os discípulos ali estavam nesse nível de ignorância, a gente não sabe nem como perguntar. Mas Jesus sabia, ele sabia o coração deles. E o segundo tópico que ele vai começar a falar, a partir do versículo 23, é a questão do poder da oração. Do 23 ao 28, diz assim: naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, ele vou lá considerar em meu nome. Até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Estas coisas vos tenho dito, por meio de figuras, em a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai e entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele começa a esclarecer um pouco mais, e ele começa a falar ali a respeito de pedir e receber, para que a vossa alegria seja completa. Até então as orações eram feitas a Deus, falando algumas coisas, mas agora ele vai falar que se precisar entender, Deus dá entendimento. Se precisar revelar, Deus vai dar revelação. Pergunte, peça, e vocês vão receber, para que a vossa alegria seja completa. Não está entendendo o que é, Deus há de responder. É bem verdade que, por exemplo, Deus demorou um pouquinho para responder para José. Não é isso? Os processos de Deus são incríveis, a forma como ele faz. A gente vê José, Moisés foi pior, não é isso? Moisés viveu 40 anos na casa do faraó, depois 40 anos no deserto, 40 anos como príncipe, 40 anos como pastor, para depois apacentar o povo de Deus. O processo de Deus, só ele sabe, é um processo personalizado, ele trata a gente de forma única, porque ele sabe o que precisa ser feito nas nossas vidas. Jesus sabia claramente que aqueles discípulos estavam com uma grande interrogação em seus corações, versículo 19, percebendo Jesus que desejavam interrogá-lo, perguntou-lhes: indagais entre vós a respeito disso que vos disse? Eu sei que vocês não estão entendendo. Aí no 25 ele fala: vou parar de falar, vai vir um momento que eu vou parar de falar de figuras e comparações. E no 27 ele fala claramente: o Pai vos ama e o Pai vai atender a vocês. Vocês vão fazer os seus pedidos, versículo 24, até agora nada tendes pedido em meu nome, pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Nada vai faltar. Deus vai amparar. Que certeza maravilhosa que a gente pode ter em Deus. E como a nossa fé falha, mesmo podendo ter essa certeza. Quando a gente para no meio da estrada e vê que pisca-pisca não sinaliza nada, não é isso? A gente pode ter essa certeza. Mas às vezes os nossos nervos, as nossas emoções, as nossas inseguranças, medos, afloram muito mais. Gritam na nossa frente. E a gente não consegue controlar. E a gente precisa lembrar que Deus está no controle. Aí ele vem, faz aquilo passar, transforma a tristeza em alegria. E como se ele dissesse assim: agora você vê se você aprende, para da próxima vez não fazer do mesmo jeito. E claro que da próxima vez a gente faz do mesmo jeito. Até que a gente consiga, de fato, crescer e amadurecer, porque isso é uma caminhada. Jesus já tinha falado de oração várias vezes lá no capítulo 14, no capítulo 15, e agora nos versículos 23 a 26, ele está falando de novo oração. Mas aí ele vai deixar mais claro que a situação vai mudar. Olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar, eu vou voltar ao Pai e o Espírito Santo virá. É isso que eu estou tentando dizer, não sei se vocês entenderam. É isso? Jesus está tentando deixar de forma mais clara: vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Entenderam agora? Sou Deus encarnado e vou voltar para Ele. Ponto. É isso. É isso? E ele tentou falar, ele mostrou várias ilustrações, lavando os pés dos discípulos, mostrando como é que era o reino e como é que deveria servir, falar na casa do Pai, local para onde vamos, a videira e os ramos que precisamos estar em Cristo, nascimento de uma criança como a transformação. Essas coisas todas, a gente tem a impressão que nesse momento para os discípulos não fazem o menor sentido. Mas não fazem mesmo, ainda mais que os judeus, a cultura hebraica, ela era muito pouco simbólica. Simbólica, sim, tinha números e símbolos, mas quando se tratava em, vamos dizer, filosofia, histórias de comparação, eles não conseguiam muito bem absorver. Isso tinha muito mais a ver com a cultura grega, a cultura helenista. Então eles só vão entender essas coisas depois. A ficha só vai cair depois. Por quê? Porque o Espírito Santo é que vai ensiná-los. O Espírito Santo, atuando no coração deles, é que vai fazê-los entender aquilo que Cristo falou depois de tudo o que aconteceu. Aí eles começam, quando ele falou que a gente tinha que estar nele, então a gente precisa ter cuidado para não se desviar dos caminhos dele, das coisas que ele ensinou. Quando ele falou de lavar os pés, ele estava falando dessa briga nossa aqui de querer ser o melhor, e como a gente não pode ser assim. E aí por aí fora ele vai, tá certo? O Espírito Santo, ele vem ao mundo e ele está ensinando desde os discípulos o que Jesus queria dizer a eles. E o Pai ouvindo as orações. Duas figuras aparecem relacionadas a Jesus. Jesus como sumo sacerdote, Romanos 8:34, vamos abrir aí, Romanos 8:34, Hebreus 7:25. Alguém já vai abrir a 1 João 2:1 também. Romanos 8:34. Ele ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. A direita de Deus intercede por nós, ele é nosso sumo sacerdote. Hebreus 7:25. Hebreus 7:25. Vivendo sempre para interceder por eles, pode salvar perfeitamente, ele é nosso sumo sacerdote. Lembra do sumo sacerdote, né? Aquele que entrava no Santos dos Santos para oferecer os sacrifícios pelo pecado do povo. Ele primeiro precisava se purificar para depois poder entrar no Santos dos Santos e oferecer sacrifício. Jesus não. Ele entrou no Santos dos Santos de uma vez por todas, ofereceu o sacrifício perfeito de uma vez por todas. E esse sacrifício nós temos de graça, ou pela graça, e nos livramos do peso do pecado. Advogado, 1 João 2:1. Como é bom ter advogado, né? Porque às vezes tem umas causas assim que a gente não sabe nem por onde vai começar. Isso. E o advogado precisa estar lá para orientar, para interceder, para nos defender. E nós temos um perfeito advogado. A igreja primitiva dependia muito de oração. Atos 1:14. Perseveravam unanimemente em oração. Jesus ensinou eles a aprender, graças a Deus. Atos 2:42. Continua a mesma coisa, né? Mesmo perseveravam. Doutrina dos apóstolos, comunhão, partir do pão, oração. Oração é importante, irmãos.
é a coisa mais importante que nós temos, o acesso mais importante que nós temos ao Pai. Derramar os nossos corações na presença dele. Precisamos cada vez mais usar esse meio. Né? Naquela nossa experiência, e às vezes a gente precisa da esposa para fazer isso, né? A gente nervoso, a esposa chega, vamos orar. E a gente ora. E às vezes, não, né? Às vezes a gente está tão tenso, tão nervoso, tão perdido, que a gente perde o rumo, esquece de orar. Bom, no final desse capítulo 29 a 33, Jesus vai falar da vitória pela fé. Na realidade, os discípulos vão fazer, a partir do 29, uma grande declaração de fé. João 16, do 29 a 33. Disseram os seus discípulos: agora é que falas claramente, não empregas nenhuma figura. Agora vemos que sabes todas as coisas e não precisas de que alguém te pergunte. Por isso, cremos que, de fato, viestes de Deus. Respondeu-lhe Jesus: credes agora? Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Esses versículos 29 e 30, acabam sendo uma grande declaração de fé dos seus apóstolos. Agora que o Senhor está falando assim claramente, nós cremos. Será que é uma grande declaração de fé? Porque a gente diz: eu creio em Deus. E quando Deus acaba de resolver o problema, a gente está ali cheio de fé. Não é isso? Aí quando vem o próximo problema, cadê essa fé? Sumiu, evaporou, se escondeu, não sei onde é que está. Não é assim? Essa semana retrasada. Preocupa. Semana retrasada eu fui tirar sangue, né? Porque eu tinha que fazer uns exames de sangue. E geralmente tem umas vezes aqui que saltam assim, né? Eu não sei porque quando eu chego lá para tirar sangue, sumiram. Né? Eu não sei onde elas foram. Eu devo estar desidratado, não é isso? E tem o resto das desculpas que a gente coloca, né? Acho que ninguém gosta de tirar sangue. Né? Mas de vez em quando some assim, e a fé da gente às vezes some. Cadê minha fé? Agora que eu estou precisando dela. Não, já foi, né? Eu já houve tempo, não. A Rosa está rindo. Já houve tempo que eu desmaiei. Ultimamente eu tenho conseguido não desmaiar. Né? Quando a gente ainda estava noivando, né? A Rosa tinha uma marca grande aqui, uma melanoma, e uma mancha grande, e aí eu já levei. Éramos noivos ainda, não tínhamos nem casado. Levei ela num dermatologista e falou: você pode virar um câncer de uma hora para outra. Aí achamos por bem retirar, ela achou por bem retirar. Paguei um médico cirurgião plástico, para não ficar feio, não ficar um buracão, né? E aí foi, operou ela, levou para casa, não sei o que, descansou, não tinha que tirar os pontos. Foi lá, né? Aí eu tô olhando ele tirar um ponto, dois, três, daqui a pouco ele gritou, naquela rotina. Nem tirou, no primeiro foi acontecer uma sacola aqui, eu não sei o que aconteceu, que a tela apagou. Vão fazer o quê? Sei lá, porque, né? A tela apagou e pronto, seguraram dentro daí, segura, bota a cabeça para baixo aí, né? Enfim, as coisas acontecem. E parece que a fé é igualzinha, né? Que a hora que a gente precisa, cadê onde eu deixei minha fé? Não sei onde eu guardei, né? Agora nós vemos, por isso cremos, né? A nossa humanidade aflorando. Eu preciso ver as coisas acontecerem para que aí eu tenha fé. Eu não sei. Jesus falou: agora vocês vêm e acreditam? Será que Jesus está falando essa fé de vocês está muito fraquinha, né? Eu sei, tá, tudo bem, vocês estão dizendo. Oi? Minha da boa nova fraquinha, né? Eu sei que vocês estão dizendo que acreditam, né? Mas as atitudes que vão acontecer depois, e que Jesus já disse para eles, vão mostrar que essa fé ainda era muito fraca. Vocês vão me abandonar. Deus pelo que ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, porque criei meus filhos com muita dificuldade, sozinha, sem marido. Mas eu peço a Deus: Senhor, me ajuda. Não te glorificar e te bendizer só porque tudo está bem. Tenha misericórdia de mim. Quando vierem as aflições, as perseguições, as tribulações, ajuda-me a confiar em ti e te glorificar da mesma maneira. Quero trazer à memória O que me dá aquilo que me esperança. dá esperança, né? Lamentações de Jeremias, ele está se lamentando. Porque quando eu vejo Pedro negar Jesus 3 vezes, depois de dizer que se fosse possível morrer por ele, morreria, eu falo: Pedro está dentro de mim. Eu não sou melhor do que Pedro, nem do que ninguém. Nós somos muito fracos, pastor. Quando tudo está bem, aí glorifica, louva, canta. E quando vem as dificuldades? Então temos que sempre estar pedindo a Deus muita fé, muita perseverança, porque elas virão. Jesus não nos deixou enganado. No mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Se nós crermos no poder do Deus que nós servimos, nós seremos mais do que vencedores. É isso aí. Temos que exercitar. A palavra é essa, a musculação. Né? As atitudes seguintes vão mostrar que aqueles discípulos ainda tinham uma fé muito fraca. Eles vão sumir. Porque dizendo nos 3 lá, mais chegados vão dormir quando Jesus está precisando mais orar. Ainda em Atos 1:6, quando Jesus está falando com eles, mas é agora que isso tudo vai acontecer? E o que será do nosso futuro? Jesus aceitou. Ele recebeu, acatou e validou aquela fé deles. Mas disse assim: tem que melhorar. Tá bom, né? Tá muito bom, mas precisa melhorar. Mas assim, praticar a fé. É prática. É exercício. Aplicar a compreensão e descansar na certeza. Fácil, né? Tranquilo. É só lembrar disso que na hora que tiver o problema a gente bota facilmente em prática, não é isso? Só que não, né? Só que não. É por isso que a gente tem que estar exercitando o tempo todo. Mesmo fazendo tudo isso, a gente pode falhar. Os discípulos falharam. Eles falharam. Por que eu não vou falhar? Então tá tudo bem. Não, peraí, tem que melhorar. Não é porque eu falei que tá tudo bem, então deixa desse jeito. Eu preciso perseguir uma melhora. Eu preciso perseguir uma maturidade. Eu preciso crescer na fé. Jesus vai falar da sua solidão. Vocês vão me abandonar. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos. Vocês vão cada um para um canto. Cada um para a sua casa. Na casa é o lugar onde a gente se esconde. Não, onde a gente se esconde. Não é isso? Naquela noite que o carro deu problema, né? Quando o guincho deixou o carro na oficina e eu cheguei em casa, aí eu me senti tranquilo. Não é assim? A gente gosta de voltar para casa. Voltar para casa é a melhor sensação do mundo. Não sei se os irmãos já mudaram de cidade. E quando a gente está mudando de uma cidade para outra, a gente está sem casa. Só passei, né? Agora imagina quando eu estou mudando, aí já aconteceu algumas vezes. A última mudança nossa, a gente embarcou a mudança em janeiro, tipo 20 de janeiro, e só fomos ocupar a nossa casa em maio. Ficamos numa kitnet, 35 metros quadrados, nós 5 a cachorrinha, e a Rosa ainda estava fazendo quimioterapia. Vários meses. Sem os nossos móveis, com 5 malas de 23 quilos, 5 malas de 10 quilos e 5 mochilas. Era o que a gente tinha. Era tudo o que a gente tinha, né? E é uma sensação horrível de você não ter lugar para onde voltar. Não ter as suas coisas. Uma vez um colega na rua de caminhão de mudança virou e perdeu tudo. Olha que coisa horrível. Você vai ter que começar a reconstruir coisas e memórias. O que estava com você ficou, o que não estava se perdeu. Né? Mas a casa é o lugar para onde a gente foge. Quando tem problema, a gente foge para casa. Ele está falando: cada um para a sua casa. E me deixareis só. Contudo, eu não estou só.
porque o Pai estava comigo. E ele já tinha falado várias vezes, eu e o Pai somos um, né? E lá para frente Jesus prometeu não nos abandonar, né? Mateus 28, eis que estarei convosco todos os dias, ele não vai nos abandonar. O ápice, a parte mais, o clímax desse capítulo é o versículo 33. Né? No mundo tereis aflições. Antes disso, estas coisas os tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Paz em mim, em Cristo, nós temos paz. No mundo, não, aflições. Né? Paz em Cristo, tribulações no mundo. E em Cristo, nós podemos vencer as tribulações do mundo. Né? 1 João 5, versículo 4 e 5. 1 João 5, versículo 4 e 5. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É só o 4. 1 João 5, 4. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Vencemos o mundo apenas pela nossa fé. Tem de bom ânimo, aguentem firmes. Fácil, nem um pouco. Mas aguenta firme. Por isso que eu tô falando, segura as pontas. Porque a vitória vem. Quando a gente fala vitória vem, é complicado, porque tem muitos pregadores usando isso como pregação coach, né? Pregação, um colega que fala, eu falei, faz uma pregação triunfalista. Já me zoando mesmo, brincando mesmo. Não é pregação triunfalista. Mas a gente precisa entender que o motivo e o jeito e o caminho de alcançar as vitórias no mundo é através da fé em Cristo. Mas essa fé precisa ser exercitada. A gente precisa passar por esse processo de transformação. E a vitória vem nisso. Quando a gente fala de vitória, eu não estou falando de comprar a minha BMW Zero, a minha mansão, o meu iate. Não é isso. Não é isso. É nas tribulações e nos problemas e nas coisas do nosso dia a dia. Nas aflições, nas ansiedades que passamos. Às vezes por coisas tristes. Não é que eu não quero ter nem mansão, nem iate, nem BMW. Se Deus quiser me dar, tranquilo, eu recebo. Mas não é esse o objetivo. Né? Quando a gente fala de vitória, não é esse o objetivo. O objetivo é crescer na fé. É passar por essas tribulações. No trabalho do reino de Deus. Na obra do reino de Deus. Quando ele fala que tudo que a gente pedir vai receber, na obra, no trabalho, na vitória. E quando a gente fica preocupado com coisas, e como as coisas às vezes são tão maravilhosas, a gente fica preocupado com problemas que temos que resolver, e Deus coloca a solução pra gente. Conclusão, partindo para a conclusão, Deus transforma, Ele não substitui, Ele não tira uma coisa para botar outra, mas a tristeza, o problema, a agonia, a ansiedade, que eu e você estamos passando dos diversos problemas da nossa vida, Deus vai transformar em tristeza. E o que faz esse caminho, e o que faz a gente manter é a oração. A oração precisa estar em dia, porque ela é a nossa comunhão, ela que nos traz comunhão e fé. E agora nós vamos alcançar em Cristo, e através de nossa fé. Ok? Desafio, será que eu tenho conseguido transformar a minha dor em amadurecimento? Será que eu consigo enxergar os problemas pelos quais eu estou passando como um amadurecimento? A irmã citou a cabeça de Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Tem uma frase antes. Sabemos. É sabido. Graças a Deus. Porque eu sinto dores 24 horas. Eu me deito sentindo dores e me levanto sentindo dores. A coluna, nos joelhos, cada dia minhas pernas estão mais fracas. Mas sabe o que me vem à mente? Louvado seja o teu nome, meu Jesus, porque tu sofreste muito mais sem merecer. E eu mereço o que eu estou passando. Lembra de Paulo, né? Paulo, o espinho na carne, que a gente não sabe o que é, a gente não sabe se era dor na coluna, se era cegueira, se era dor de cabeça, enxaqueca, sei lá o que era. Ele não disse. Ele disse que tem um espinho na carne. Imagina um espinho na carne, deve incomodar muito. Né? Noite e dia, incomodava ele noite e dia. E o que Deus respondeu, a minha graça te basta. Oportunidade de crescer, a gente não consegue enxergar desse jeito. Às vezes é muito difícil. No período que passamos com a doença da Rose, como foi difícil, como foi cansativo, as forças da gente se esvaem. A alegria, o ânimo, vai embora mesmo. Jesus disse aos seus discípulos, vocês vão ficar tristes, vocês vão chorar. Não tem problema chorar, não. É muito bom quando a gente pode chorar no colo do Pai. Será que eu tenho conseguido transformar a minha dor em amadurecimento? Será que eu tenho conseguido a oportunidade de crescer? Será que eu tenho orado constantemente com fé? Mateus 7,7, lembra o que diz lá? Tá vendo? É só pedir. Pedir e vai ser dado. Busca o que você acha, né? Minha mãe brinca, né? Tem dias, né? Quem procura e acha, não perde tempo. Né? Não é isso? Tem que procurar e vai achar. A gente tem que orar constantemente com fé. E precisa viver lembrando que Cristo já venceu o mundo e por isso somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Não sou eu que venço. Mas Cristo venceu o mundo. Por causa dele, eu tenho a vitória. A vitória que ele conquistou e me deu. Amém? Que Deus nos ajude, nos ilumine a cada vez mais colocar esta fé em prática. Só completando aqui, quando a gente está nessa situação do carro, eu não sei como eu achava força para segurar duas crianças nos braços e cantar. Aquele que diz assim: seus problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, alguém que atende a tua oração, Jesus Cristo, o Mestre e Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, na dor, no chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Eu cantava essa música todinha segurando meus filhos. E assim que a gente fica nos braços do Senhor seguros, porque na segurança a gente vai na presença. Vamos cantar, encerrar o culto também, vamos cantar Alegria está no coração de quem já conhece Jesus, chama Poliana, Fernanda e todos os irmãos pra gente cantar. Enquanto isso, você pode também dar um abraço em alguém se você quiser, porque quando a gente abraça alguém, precisa receber um abraço do Senhor. Então, sai pé, descansar um pouco as pernas, a coluna e vamos cantar. Nos alegramos pela presença das crianças. Vamos cantar? Beijo, criança. Vamos? A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que só tem quem já conhece a Jesus. Alegria. Mais uma vez, vamos lá. A alegria está no coração de quem já conhece a Jesus. Ainda bem, irmão. A verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. O sentimento mais precioso que vem do nosso Senhor. É o amor que
só quem já conhece a Jesus. Aleluia, amor. Os irmãos podem sentar, porque a irmã Ione tem uma notícia pra dar. Vem cá, irmã Ione. Sabe que nós estamos no meio da criança? O que é criança? Levanta a mão. Vamos lá, só as crianças das pernas curtas. Temos 1, 2, 3, 4, 5. 5. E as crianças das pernas longas? Levanta a mão. Oi, é pra criança. E melhor vai chamar pra você brincar. Nós estamos encerrando mês de outubro, mês das crianças. E claro, todo idoso um dia foi criança. Então, no próximo sábado, às 16 horas, vamos resgatar essa coisa linda de ter sido criança. Vamos lembrar só dos momentos bons, do que Deus nos abençoou, do que Deus nos sustentou até aqui. Então, vamos resgatar a alegria de ser criança. Sábado, 16 horas. Eu acho que vai ser muito bom, tenho certeza. Olha lá, depois nós vamos mandar um lembretezinho no grupo, tá bom? Então, é um compromisso que nós temos, sábado, às 16 horas. Obrigada, irmã Rose. Sabe aquele lanche gostoso que você sabe fazer? Ou você sabe onde tem pra vender? Você sabe fazer também, você vai comprar? Então você vai fazer um lanche pra compartilhar conosco. E nós faremos uma mesa bem bonita ali. Só que a gente tem mais um pedido. Sabe aquele brinquedo que você tem da sua infância que você guardou? Quem que tem brinquedos quando era criança? Alguém tem? O Sal tem 54. O Sal tem um monte de brinquedo lá em casa. Trazer os seus brinquedos pra cá. Alguém aqui tem brinquedo de quando era criança? Ou seu neto tem um brinquedo de que naquela época você brincava? O Anderson já disse que vai chamar a ambulância pra cá, porque nós vamos jogar corda, brincar de aquelas 5 Marias, né? Nós vamos ter brincadeiras, algumas brincadeiras e algumas dinâmicas. Nós queremos resgatar a alegria de ser criança. Porque a alegria no Senhor é nossa. Então vamos ser criança de novo, brincar um pouco, claro, não vai ter nenhuma brincadeira perigosa, meus irmãos, fiquem tranquilos. Mas o objetivo é que você venha e você traga mais 1, 2, 3 visitantes, tá? Pra gente compartilhar o pão, falou do partido do pão e brincarmos um pouco na presença do Senhor também. Fique preocupado, se tem aquele parquinho dos idosos, é melhor trazer a ambulância, né? Que vai dar ruim. Mas é brincadeira. Irmãos, logo após o culto, irmão Anderson, eu queríamos ter uma reunião com o pessoal do coral, com o Benese. Inclusive aqueles que já não cantam mais, a gente queria conversar, bater um papo aqui, tá bom? Então logo após o culto, permaneçam aqui que a gente vai ter uma reunião, amém? Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por tudo que tem nos dado, pela alegria transformada a partir das dificuldades, Senhor Deus. Muito obrigado pela vitória que temos em Ti. Obrigado pela oração que nos dá acesso a Ti. Obrigado, Pai, porque nas lutas sabemos que Tu estás conosco. Se conosco a cada momento. Precisamos lembrar isso clara e vivamente, sobretudo nos momentos das aflições. Que consigamos trazer à memória o que nos dá esperança, trazer à memória a nossa fé, exercitá-la, colocá-la em prática, Senhor Deus, para a glória do Teu reino. Ajuda-nos. Despede-nos agora, leva-nos em paz até os nossos lares. Traga-nos à noite para louvar e cultuar a Ti. E agora, que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor de Deus, o Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus estejam sobre todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém. Em oração silenciosa, estamos despedidos.